INSS vai pagar benefício até o final do ano. Só que quando compensa eu pedir esse benefício? Quando realmente vale a pena? Com mais um ano no cenário de pandemia, novas regras já estão valendo para evitar o contato presencial nas agências do INSS. E eu explico melhor para vocês nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês, nessa segunda-feira, hoje 3 de maio de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e também das explicações que eu costumo trazer aqui todos os dias. E não se esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Já estão valendo as novas regras para você pedir o afastamento no INSS sem precisar ir até o INSS. O segurado pode pedir o benefício diretamente no site ou aplicativo de celular Meu INSS em 3 situações que eu vou falar para você agora e depois na sequência nós vamos ver se compensa e quando não compensa pedir esse tipo de benefício. Eu vou explicar para vocês, só peço que vocês deixem aquele like, aquele joinha, para que esse vídeo possa ser divulgado aqui no YouTube, para que outras pessoas tenham acesso. São 3 situações que você pode pedir o benefício por incapacidade do INSS sem perícia médica. Quando houver a impossibilidade de abertura da agência de atendimento devido à adoção de medidas de isolamento, então o INSS fechou na sua região devido a medidas de isolamento, ou quando houver redução do número de servidores da perícia, ou seja, não tem pessoal suficiente para trabalhar na perícia médica dentro daquela agência do INSS, às vezes a agência está aberta, mas não faz perícia médica. E a terceira e última opção, quando você pode pedir o auxílio doença sem perícia médica, enviando uma fotografia pela internet. Quando o atendimento presencial estiver com um tempo de espera superior a 60 dias. Então, vamos lá, foi agendar a perícia presencial, não tem vaga para os próximos 2 meses, você pode pedir o auxílio doença sem perícia médica. Quem pode solicitar o benefício? As regras de realização da perícia sem avaliação, como eu disse no início do vídeo, elas valem até o final do ano. O INSS vai pagar esse tipo de benefício até 31 de dezembro de 2021. Podem pedir o auxílio por incapacidade temporária, que você conhece como auxílio-doença, o segurado que estiver em dia com a Previdência, quem estiver pagando o INSS e possuir alguma incapacidade que impeça de exercer atividade que lhe garanta subsistência. Tem qualquer problema de saúde que impede de você trabalhar e está pagando o INSS, você pode pedir. Também é preciso comprovar a carência, que é o número mínimo de contribuições necessárias para ter direito ao benefício. Sabemos que pelo menos 1 ano de INSS pago, você passa a ter direito aos benefícios. A solicitação deve ser feita no site do INSS, depois a solicitação à Perícia Médica Federal vai analisar os documentos do INSS e vai dar, portanto, o resultado do seu processo. Você vai enviar a sua documentação pela internet, como foi lá em 2020. Qual doença gera acesso, dá direito ao benefício do auxílio-doença sem perícia médica? Qualquer tipo de doença pode dar origem ao afastamento, desde que cause incapacidade para o seu trabalho. Não importa qual é a doença, o que tem que se comprovar é a incapacidade para o trabalho. No ato da solicitação, no ato do pedido lá no site ou aplicativo Meu INSS, tem um espaço reservado para juntar, anexar o atestado médico e documentos complementares, como exames, laudos e relatórios que indicam a data do início dos sintomas da doença. Lembrando que a doença nunca pode ser antes de adquirir o direito ao INSS. O atestado médico tem que ser legível, você tem que conseguir ler e não ter rasuras, não pode ter apagado nada, riscado nada, tem que ter a assinatura e identificação do médico, o código internacional, a classificação internacional da doença, o CID. Não esqueça de pedir para o médico incluir o período que o segurado precisar ficar afastado
Isso é exigência da lei e tem que ter ali no documento. Então, se você enviar documentação médica para pedir o auxílio-doença do INSS sem a perícia médica e não tiver o tempo que você precisa ficar afastado, se 30 dias, 60 dias, no máximo 90 dias, o seu pedido já vai ser negado logo de cara. Se vier com aquela historinha de tempo indeterminado ou a critério do perito, esquece. Como será a resposta? Primeiro, os documentos são analisados pelo perito médico federal. Dependendo da decisão do perito, o INSS vai avisar você, vai notificar aí o solicitante com uma das 3 decisões. Então, você pode ter 3 tipos de decisões. A concessão do benefício fica aprovada a incapacidade. Você teve, portanto, o deferimento do pedido. Foi aprovado o seu auxílio-doença, você vai receber o benefício por incapacidade. Ou, a segunda opção, o indeferimento do pedido. Se não ficar aprovada a incapacidade, eles vão negar para você. E a terceira e última, em caso de dúvida do médico perito do INSS, será solicitado que o segurado agende um exame médico presencial. Então, se houver qualquer dúvida naquela documentação que você enviou pela internet, aquela fotografia que você enviou lá no Meu INSS pedindo o seu auxílio-doença sem perícia médica, se houver dúvida, ainda assim o médico perito vai pedir para agendar e vai avisar você. E atenção, se o segurado não for se o agendamento não for feito pelo segurado a pedido aí, vai ser arquivado. Então, só para a gente entender melhor, você enviou a documentação pela internet para pedir o seu auxílio-doença sem perícia médica. Se houver qualquer dúvida em relação à documentação que você enviou, o médico alegando, o médico perito falando que não é possível identificar se você tem direito ou não ao benefício, ele não vai negar, mas ele vai avisar você no resultado. E se você não agendar uma perícia médica, então não é agendado automaticamente. Você que tem que ter o interesse de agendar. E se o médico falar que o agendamento tem que ser feito por você, porque houve uma dúvida que você tem que fazer uma perícia presencial e você não agendar, o seu pedido vai ser arquivado. Aí você não vai ter nem a resposta positiva e nem a resposta negativa. Não vai poder fazer nenhum tipo de recurso porque não teve o interesse de agir. Então, pediu a perícia, o auxílio-doença sem perícia médica, enviando a fotografia pela internet, são 3 alternativas. Ou você consegue, ou é negado, ou se tiver dúvida, o médico perito, ele vai pedir para você agendar uma perícia presencial. Então, daí a necessidade de você estar acompanhando o resultado para você não perder essa oportunidade. O trabalhador poderá fazer um novo requerimento, mas vai perder o direito de receber as parcelas atrasadas. Então, por que às vezes compensa você marcar, agendar? Porque se demorar aí 1 mês ou 2, e você conseguir na perícia presencial, você recebe todos aqueles meses que ficou esperando. É importante manter todas as suas informações, os seus dados cadastrais atualizados para não perder essa notificação. E eu aconselho você a atualizar suas informações no INSS. Ter lá, por exemplo, seu telefone, número de telefone atualizado. Se você tiver um e-mail e souber trabalhar com e-mail também, senão deixe só o número do telefone. E, é claro, seu endereço atualizado. Para que se o INSS tentar entrar em contato com você, para falar, olha, você pediu auxílio-doença sem perícia médica, mas tem uma dúvida aqui. Precisa que você agenda a perícia para você não perder essa oportunidade. Dúvidas, deixa aqui nos comentários do canal. E se por um acaso eu tiver a resposta negativa, existem recursos e a primeira coisa que eu falo para você, sai fora do INSS. Está na nova lei que o afastamento não pode durar mais do que 3 meses e não pode ser feito pedido de prorrogação caso você precise de mais tempo para recuperar. Então, portanto, é nesse momento que você tem que pesar se realmente compensa você pedir o auxílio-doença sem perícia médica. Eu digo nos casos em que a pessoa precisa mais do que 3 meses para se recuperar, no caso, por exemplo, de doenças crônicas, de que a pessoa tenha uma incapacidade definitiva, algo que seja aí para o resto da sua vida, um problema de saúde que seja definitivo
que a pessoa não tenha condições mais de realizar nenhum tipo de atividade de trabalho. Então tem que se levar tudo isso em consideração. Se o segurado necessitar de mais tempo para se recuperar, ele pode fazer um novo pedido de benefício. Caso o INSS negue o seu pedido de benefício de imediato ou não atenda ao seu novo pedido, o segurado pode entrar com um processo na justiça, pedindo uma reavaliação da decisão do INSS. E o que eu sempre digo, mantenha a distância do INSS o máximo possível. Só para lembrar que o INSS parou no ano de 2020, mas a justiça continuou trabalhando. A justiça não para nunca. Então eu aconselho a você, se você teve o seu pedido negado, procurar um advogado para ingressar com uma ação na justiça, mesmo que seja para receber um auxílio-doença. Assim você volta a ter direito aos benefícios do INSS e recebe todas as parcelas em atraso, as quais você não teria direito. Então, portanto, compensa você, mesmo que tenha que pagar o serviço de um profissional, porque você não receberia esse dinheiro. Espero que você entenda essa situação. Evite recursos dentro do INSS. Se o INSS negou, vá para a justiça. Então, até o final do ano, o INSS vai pagar o auxílio-doença sem perícia médica. O que você deve fazer é pesar, ver se realmente aquele período de 1, 2, no máximo 3 meses, se é o suficiente para você se recuperar. Agora, se for o caso, for algo que você vai se recuperar ali, por exemplo, em 30 dias, sim, compensa, com certeza, sem sombra de dúvidas, você pedir o seu auxílio-doença sem perícia médica ou a perícia documental, onde é analisado o documento que você envia pela internet, porque assim você evita aglomerações e vai receber seu benefício do mesmo jeito que vai enviar uma comprovação. Por exemplo, se é um acidente em que você fraturou uma perna ou um braço, aquela documentação mostra, então você consegue facilmente receber. Agora, se é algo mais complexo, por exemplo, uma depressão ou mesmo um problema de saúde que exija que o médico avalie você pessoalmente, pode ser que haja alguma dúvida, seja chamado você para agendar uma perícia presencial. Então, pensa bem antes de pedir. Se houver qualquer dúvida em relação a se você tem direito ou não, mesmo antes de pedir o benefício, eu aconselho também que você possa procurar aí um profissional, um advogado, até mesmo para saber se você pode pedir esse direito, esse benefício, o auxílio-doença sem perícia médica. Espero ter esclarecido quando você pode, quando você não pode, quando você deve, quando você não deve e como deve agir em caso de negativa, passando bem longe do INSS, procurando a justiça. E vou pedir para vocês deixarem aqui a sua dúvida nesses comentários, aqui para que eu possa voltar para esclarecer as suas dúvidas em outros vídeos. Não é possível responder a sua questão aqui, porque cada caso é um caso, cada caso é pessoal, seria necessário que eu estudasse todos os seus documentos para poder ajudar você. O que eu aconselho, procure um advogado perto de você. Forte abraço a todos, quero agradecer pela sua presença mais uma vez, a todos que me fazem companhia todos os dias. Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês.